São Tomé é uma das lendas mais antigas e mais consolidadas que os colonizadores encontraram no Brasil. É uma lenda interessantíssima e é muito interessante que exista esse nome nessa cidade. O que é o Sumé? O Sumé, os índios diziam... Agora, esse relato se encontra nos indígenas de norte a sul do Brasil. Os indígenas diziam que, em determinado momento, apareceu um homem aqui, um sujeito, e ele era fisicamente totalmente diferente. Usava roupas longas, usava barba longa, era um sujeito branco e que tinha um comportamento totalmente diferente de todo. E essa pessoa ensinou várias coisas para eles. Inclusive a respeito de agricultura, a respeito mas principalmente questões morais ligadas a casamento, ligadas a determinados comportamentos, né? E vários milagres eles relatavam a respeito desse Sumé. Era uma espécie de... Não chegava a ser um deus, mas era uma figura reverenciada por eles, né? Inclusive, tem uma... Eu não sei se é em São Tomé das Letras, que é lá em Minas Gerais, tem uma pedra que ela tem uma formação assim, arredondada, como se uma coisa tivesse batido lá, e dizem que foi porque os índios relatavam isso, que em determinado momento o Sumé discordou deles, né, em um assunto e com raiva, porque eles estavam insistindo num determinado erro lá, ele bateu com o cajado na pedra e a pedra ficou com aquele, como se fosse mole, ficou com aquele formato, né, de uma pancada, como se a pedra fosse mole, né? Então, aquilo como uma forma de demonstração. Então, milagres assim são atribuídos a essa figura Tomé. E quando os padres chegaram para catequizar os índios, né, pregar ali para os índios, e começaram a ouvir essa história recorrente do Sumé, alguns deles disseram, rapaz, isso só tem uma explicação. O apóstolo Tomé, São Tomé, veio para cá. E foi ele que fez essa evangelização dessas pessoas. E alguns desses padres acreditavam nisso. E, portanto, Sumé e São Tomé são a mesma figura, né? Então, antes Sumé era São Tomé. E depois, eu não sei exatamente o motivo de ter mudado. Teve um tempo que houve um movimento em relação a essa questão de colocar os nomes indígenas nas cidades, né? Eu não sei se foi nesse período ou foi mais para trás, mas mudaram o nome de São Tomé para Sumé. Mas é a mesma coisa. Não aí tem... a emancipação o Sumé é o mesmo, a partir do dia que o nome se tornou Sumé. Tanto que tem 60 ou 70 anos a cidade tem, por conta dessa questão aí. Algumas cidades mudaram o nome para nomes indígenas, depois voltaram a ser o nome antigo. Aconteceu isso em Barra de São Miguel, teve um tempo que ela começou a ser chamada de Potira, e em homenagem a uma índia lá daquela região, e depois ela voltou a ser Barra de São Miguel. Então teve um tempo que teve esse movimento, mas eu acho que esse de Sumé foi um pouco para trás disso aí. E só para mudar de assunto, Matuto, a Zé Ramalho tem uma música, né? Que na música ele diz: os segredos talhados por Sumé. Faz todo sentido aí essa história que você contou aí. Sim, né? Lá eu acho que em São Tomé das Letras chama esse negócio das letras, porque eu acho que tem umas inscrições semelhantes a essa que a gente tem aqui nas Itacoatiaras de Ingá, né? Então, que é justamente esse negócio. Parece que a pedra estava mole e a pessoa escreveu ali, né? Então, eu nem conheço essa música de Zé Ramalho. Pode pesquisar. Mas a lenda do Segredos Sumé, de Sumé é o nome da música. A música do Sumé, a lenda do Sumé ela é interessantíssima. E tem uma região lá para cima, para o lado do Maranhão, ele é chamado de Maratá, né? Tem até a marca de café, aquele negócio. Esse Maratá é o mesmo Sumé também. Mas é em poucos lugares que ele é chamado de Maratá. A maioria é Sumé. Interessante demais, né? Ou São Tomé, né? E só para mudar de assunto mesmo agora, que eu lembrei, né?
que tinha também a tribo do Chucurus, né, que chamava. Sim. E tem ali a localidade que pertence à Serra Branca, mas que é perto de Sumé também, que é na zona rural, que é Sucuru. Né? Mas Sim, eu sim. lembro, tinha essa É porque tribo Chucuru também. e Sucuru é Aham. só uma diferença de... É em alusão à tribo também, né, indígena. Muito são bom, os cara. mesmos. Eles só existe uma diferença porque de pronúncia aí, mas é o mesmo pessoal. É esses. Eu acredito que os Sucurus eles são não é o mesmo povo Cariri, são outros povos que também habitavam essa região, mais dos povos Tairairu. São chamados tapuias, né? Os tapuias eram todos aqueles que não eram os índios do litoral de origem tupi, né? Os tupis chamavam a todos os que não eram deles de tapuias, que quer dizer os outros, né? Esses indígenas dessa nossa região aqui, eles já num passado eles também viveram mais próximos do litoral, mas foram expulsos por essas tribos, como os Potiguara, os Tabajara, que eram tribos de origem tupi, né? Esse pessoal mais parametrado, mais bem organizado, mais bem com melhores técnicas e acabou expulsando esses outros indígenas e eles subiram mais para os sertões, né? Então eu tenho quase certeza que os Sucurus eles eram uma tribo dentro dos Tarairus que eram tribos tapuia em geral, né? Cariris é uma linha e Tarairus esses dois são as duas grandes nações assim que existiam nos sertões, né?